Que Deus e Jesus nos abençoe a todos nós, nos ilumina, nos fortaleça e nos ampara sempre. Vamos dar sequência aqui às nossas breves reflexões, lembrando a todos que continuamos aqui estudando o livro Segue-me, ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Hoje nós estamos aqui na lição número 20 do livro. E, como sempre nós dissemos, é de suma importância para nós, nesse livrinho simples, quantas coisas nós podemos retirar para o nosso dia, para o nosso aproveitamento em termos de crescimento, refletindo sobre aquilo que trouxe para nós Emmanuel. E, como sempre, o Emmanuel retira um trecho da Bíblia, a gente sempre comenta isso aqui no comecinho, e dessa vez o Emmanuel tirou para nós um trecho muito, mas muito interessante mesmo, onde nós vamos fazer as nossas reflexões de hoje, buscando também, além da Bíblia, do Evangelho, e nós vamos também lembrar também do Evangelho segundo o Espiritismo e algumas coisinhas que está nesse livro, no Evangelho, que vem ressaltar aqui o que o Emmanuel quis dizer para nós. O título da lição é O Bem que Não Foi Feito. Ou seja, começando pelo título, O Bem que Não Foi Feito. Será, para nós meditarmos, será que a gente perde no nosso dia a dia alguma oportunidade, deixamos escapar alguma coisa que nós poderíamos ter feito em nome de Deus? Então, o título é mais ou menos assim, O Bem que Não Foi Feito. Ou seja, o bem, que às vezes nós temos a oportunidade de fazer e não fazemos. Será que nós vamos amanhã poder reclamar de alguma coisa que nós tivemos nas nossas mãos como chance para fazer e não fizemos? Bem, em Tiago, onde foi que Emmanuel tirou esse trechinho do Evangelho, está lá em Tiago, no capítulo 2, são as cartas de Tiago, no capítulo 2, no versículo 14. Ele diz assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Já é muito interessante para nós esse título, Será que somente a fé pode salvar a nós? Será que a fé, somente falarmos que nós temos fé, nós temos condições de falar que vamos alcançar o reino de Deus ou a nossa felicidade? Mas eu vou ler na íntegra, como sempre eu faço, lá em Tiago, as cartas de Tiago, no capítulo 2, segundo, no item 14, no versículo 14. O título é o seguinte: A fé sem obras é morta. De que serve, meus irmãos, alguém dizer, tenho fé, se não tiver as obras? Poderá talvez a fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e desprovidos do alimento de cada dia, e alguém de vós lhe disser, ide em paz, esquecei-vos e fartai-vos, sem lhes dar o necessário para a vida corporal, o que adiantaria? Nós vamos ler só até aqui, para a gente não ficar aumentando muito, nosso tempo é pequeno. Então, a gente começa a entender o quanto é importante para nós, primeiro, termos fé. A fé é aquela força, aquela crença que vai nos levar a buscar para nós algo que possa trazer o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento como espírito. Primeira coisa que deve nascer em nós é a crença, é acreditar em algo, Muitas vezes nós até perguntamos para uma pessoa nos pergunta, você acredita em Deus? E nós
por não termos talvez uma explicação melhor, a gente fala, né? Nós falamos, acredito. Mas se a pessoa falar assim para nós, você confia em Deus? A gente talvez pode até começar a vacilar um pouquinho na nossa resposta. Porque quando nós falamos que nós confiamos em Deus, nós estamos dizendo o seguinte: olha, quando eu confio em Deus, quer dizer que eu acredito nele e que eu faço, e que eu coloco em ação as minhas mãos, a minha boca, os meus olhos, as minhas pernas, os meus pensamentos, as minhas palavras, todas as minhas atitudes, como sendo frutos de uma crença e de uma confiança em Deus. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos colocando em ação todos os nossos atos, todas as nossas palavras, todos os nossos movimentos, na confiança em Deus, de acreditar que podemos receber dele, sim, tudo aquilo que nós precisamos, como sempre estamos recebendo? Mas, ao mesmo tempo, a gente pergunta, o que é que nós estamos fazendo por merecer tudo isso? Numas frases aqui de Emmanuel, o Emmanuel fala assim para nós: a pessoa que às vezes tem fé, mas que vive somente da fé e não tem obras, o Emmanuel diz o seguinte: ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar o credor. Se nós louvarmos aquela pessoa para quem nós devemos, nós conseguimos pagar a nossa dívida? Ou seja, é necessário que nós coloquemos a nossa mão na massa, trabalhemos em nome do Senhor, em nome de Deus, em nome de Jesus, daquilo. Porque não adianta nada eu dizer, eu já li 10 livros, eu já li 20 livros, eu tenho 200 livros na minha casa. É a mesma coisa de nós dizermos o seguinte: eu tenho um remédio lá em casa, mas eu não tomo. A fé é do mesmo jeitinho. Se eu creio em Deus, né? Se eu acredito em Deus, mas eu não ajo na minha vida da forma com que eu possa mostrar essa confiança, esse acreditar em Deus, a minha fé é uma fé morta. Se nós tivermos uma lâmpada guardada na nossa casa, mas essa lâmpada está queimada, eu pergunto, de que serve essa lâmpada para nós? Se nós não colocamos e não podemos aproveitar da luz que essa lâmpada dá. Então, se nós falamos que nós temos fé, mas não fazemos nada colocando essa fé em trabalho, somos iguaizinhos a algumas lâmpadas que só tem ali, né, aquele vidro, aquela carcaça, mas nós não temos luz. Então, falar que nós temos fé, mas nós não termos obra na nossa vida, é a mesma coisa de falarmos assim: eu sou uma lâmpada e que eu não tenho luz para ninguém. Nós vamos lembrar no Evangelho, né, uma frase muito importante que diz para nós: a cada um segundo as suas obras. Não falou para nós a cada um segundo a sua fé. Fala para nós o seguinte: a cada um segundo as suas obras. O que nos importa com relação àquilo que um dia vamos enfrentar perante a lei de Deus é o seguinte: o que você fez? Não vai perguntar de religião que a gente era, que fé que a gente professava, se a gente tinha fé, se a gente tinha lido livros, se a gente adquiriu um monte de conhecimento. Será perguntado para nós o seguinte: o que você fez dessa fé que você tinha? Nós vamos ver também a fé, mãe da esperança e da caridade. Lá no capítulo 19 do Evangelho, fala para nós que a fé, ela traz para nós a esperança. Por que a esperança? Porque nós esperamos algo melhor no futuro. Mas a fé que espera algo melhor no futuro, ela também cria a caridade em nós. Fé, mãe da esperança e da caridade. Se nós temos fé, nós temos esperança. Se nós temos esperança, amanhã nós trabalhamos hoje através da caridade para o bem nosso e das outras pessoas, dos nossos irmãos, para o amanhã. Então não basta ter fé. O que o Emmanuel chama a nossa atenção nesse texto, ele diz para nós o seguinte: olha, não basta ter fé. É preciso que nós coloquemos a nossa mão na massa. Eu acredito em Deus, tudo bem. Eu confio em Deus,
melhor ainda. Mas o que eu faço demonstrando a Deus a minha confiança nele? Façamos então essas nossas reflexões, olhemos até que ponto está a nossa fé e muito mais, enquanto nós estamos colocando as nossas mãos na obra e no trabalho e no serviço de servir a Deus através daqueles nossos irmãos que nós convivemos o dia todo. Que Deus e Jesus nos abençoe, nos fortaleça e continue nos amparando. As breves reflexões ficam por aqui e que todos nós possamos meditar em tudo aquilo que o Evangelho e que o Emmanuel trouxe para nós. Fiquemos todos com Deus e que Jesus nos abençoe.